Este é um podcast do Café com História. Saudações a você, ouvinte, saudações a todas e todos. Está começando mais um Café com História JF, programa do canal dedicado a discutir e apresentar uma visão histórica sobre os temas abordados pelas disciplinas de ensino médio, cursos pré-vestibulares e preparatórios de concursos e Enem. Mas aqui também é um canal dedicado a apresentar uma análise histórica para todos aqueles amantes da compreensão histórica, da compreensão do mundo a partir da história. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Mário Barbosa e vou trabalhar com vocês no canal Café com História JF, um podcast de mais ou menos uns 20 minutos, chamado O Cafezinho. Um dedo de prosa, uma pequena conversa, um bate-papo a respeito de um tema que é abordado nas salas de aulas e nos cursinhos pré-vestibulares. O tema de hoje que iremos trabalhar trata sobre o governo de Napoleão Bonaparte. O Café com História JF apresenta o Cafezinho. Tema de hoje, o governo de Napoleão Bonaparte no início do século XIX. Vamos então dar início à nossa análise a respeito de Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte, ele se torna aí o grande ícone do movimento liberal burguês no início do século XIX. Napoleão Bonaparte, nascido na Córcega em 1769, nascido de uma família de camada média, filho de advogado, este prodigioso rapaz, aos 26 anos de idade, era general no ambiente da Revolução Francesa, em um exército tido pelos revolucionários franceses como um exército revolucionário. E o que havia de revolucionário na organização do exército que tomou forma em pleno ardor da Revolução Francesa? Bem, o exército revolucionário francês, ele tinha por princípio aplicar uma característica, um princípio revolucionário chamado meritocracia. Napoleão Bonaparte, mesmo não sendo filho da alta elite da nobreza francesa, ao estar em um exército revolucionário durante a época em que a Revolução Francesa tomava forma, o ideal meritocrático era aplicado, possibilitando a Napoleão Bonaparte, a partir das suas proezas militares, galgar vários postos militares, chegando ao generalato aos 26 anos de idade. O curioso é que a história deste Napoleão Bonaparte vai levá-lo a ser dono de uma coroa imperial lá nos anos de 1804. Portanto, aí estamos falando de 35 anos. Aos 35 anos de vida, Napoleão Bonaparte foi feito imperador da França. É a história deste militar e deste governo que iremos tratar em nosso podcast O Cafezinho. Napoleão Bonaparte e seu governo é o objeto do nosso estudo no podcast de hoje. Muito bem. Um aspecto que nós podemos trabalhar rapidamente é que este governo de Napoleão Bonaparte, a forma como Napoleão Bonaparte vai organizar o sistema político, as relações sociais, a economia francesa, a forma como ele vai ditar a administração, o gerenciamento das políticas de Estado em relação à sociedade, à economia e à política francesa, tomou forma autoritária e burguesa. Então, esse é as primeiras características que nós já podemos tomar como claro que o governo napoleônico e sua forma de governar, o bonapartismo, ele toma a forma de um governo autoritário e
burguês. Este governo autoritário burguês ele é fruto das contradições do processo de radicalização que tomou forma a Revolução Francesa de 1789, quando ocorreu a queda da Bastilha e o início do processo revolucionário que modificou radicalmente as relações políticas, as instituições, as relações sociais na França do final do século XVIII. Desde a queda da Bastilha em 1789 até o golpe do 18 Brumário, quando Napoleão Bonaparte assumiu o poder em 1799, durante todo esse período a França ela se tornou uma França ingovernável na medida em que girondinos e jacobinos, antigos aliados na derrubada da monarquia, na derrubada do antigo regime, na destruição das instituições conservadoras do antigo regime, agora vitoriosos, a alta burguesia ligada ao comércio mundial, ligado ao comércio internacional, ligada ao setor bancário, aos industriais, com grande apoio da camada rural, essa parte da sociedade organizada, os girondinos, burgueses, liberais em vários aspectos, revolucionários, esses girondinos, eles queriam algumas mudanças mais moderadas que adequassem o exercício do poder por parte da sua elite, da sua aristocracia bancária, da sua aristocracia burguesa, da sua aristocracia de comerciantes. Os girondinos era a parte organizada da sociedade francesa, da alta elite ligada ao capital internacional, ligada aos grandes banqueiros internacionais e, portanto, exerciam poder na tentativa de impedir que os jacobinos, ligado aos comerciantes do mercado interno, ligado às camadas médias urbanas, aos sans-culottes, aos populares, queriam medidas mais radicais de democracia, medidas mais radicais de apoio popular e, portanto, disputava poder com os girondinos. Jacobinos de um lado, voltado para a aplicação de medidas mais radicais em atender demandas populares. Girondinos de outro lado, dedicados a atender as demandas para a aristocracia da elite francesa. Ora, jacobinos e girondinos disputando poder por 10 anos, continuava promovendo tensões revolucionárias, conflitos sociais, disputas, instabilidades sociais e, portanto, no último governo dos girondinos, os girondinos governavam desde 1795 até 1799. O que se verificava era uma grande instabilidade política e social na sociedade francesa. A França, além disso, vivia tensões com alguns países ao seu redor, como a Prússia e a Áustria, em que seus governos absolutistas, autoritários e organizados de maneira absolutista nos antigos regimes, temiam a expansão do processo revolucionário francês e, portanto, estava em guerra contra a França. Portanto, o governo diretório ele tinha um problema interno, que era uma crescente oposição, gerando uma instabilidade política muito grande internamente, e uma crescente presença de inimigos nas suas fronteiras que ameaçavam tomar territórios e promover invasões em território francês. É desta forma que, temendo um novo processo eleitoral com uma hegemonia jacobina, os girondinos se aproximaram da ala militar do Estado Revolucionário Francês. E quando se aproxima dessa ala militar, está lá comandando a parte do exército francês o grande general, um grande estrategista militar e, por que não, uma grande liderança política, Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte vai assumir o governo francês a partir de um golpe de Estado. Suas tropas adentram a cidade de Paris, fecham o diretório, fecham várias instituições da República Revolucionária e Napoleão Bonaparte assume como primeiro cônsul, centralizando poderes, fazendo aplicação de leis, tendo controle sobre a estrutura militar, promovendo várias medidas no campo, na estrutura do executivo, indicando autoridades para cargos de executivos. Napoleão Bonaparte, enquanto primeiro cônsul, ele acaba centralizando
centralizando o poder, e esse modelo de consulado vai durar de 1799, quando fecha-se o regime republicano, começa-se uma ditadura militar comandada por um cônsul, que é o Napoleão Bonaparte, o general Napoleão Bonaparte, e durante esse período, que é o período do consulado, Napoleão Bonaparte procura promover aquilo que a França não tem, uma estabilidade política entre os diversos setores da sociedade francesa e uma pacificação social, um respeito às instituições, ainda que seja uma pacificação imposta de forma autoritária por este governo. Muito bem, o consulado, que é este período que Napoleão governou como cônsul de 1799 até 1804, ele é fruto de uma aliança entre os girondinos, né, que tem um apoio aí da camada de comerciantes enriquecidos, dos grandes industriais, da burguesia financeira, que são os grandes banqueiros, e que tem um apoio muito grande, principalmente no interior da França, com as camadas médias rurais de camponeses, que inclusive receberam de Napoleão Bonaparte durante o consulado a concessão de vários minifúndios tomados tanto da nobreza latifundiária que fugiu da França durante o processo revolucionário, como também terras tomadas da Igreja Católica durante o processo revolucionário. Bem, isso promovia um apoio popular muito grande da camada média rural francesa, mais conservadora em relação à Revolução, apoio expressivo dado a Napoleão Bonaparte. Durante esse governo, Napoleão Bonaparte está promovendo medidas de apoio à burguesia francesa. Uma das primeiras medidas do governo de Napoleão Bonaparte nesse período é a criação do Banco da França. Um banco capaz de promover financiamento, entesouramento e direcionamento de políticas financeiras para financiar a produção industrial, a fabricação de tecidos, fabricação de armas. O Banco da França, ele é uma ferramenta importante para a aplicação de incentivo de uma política industrial na França, seguida também de uma política monetária que unificou em todo o território francês o franco enquanto uma moeda muito forte, um equivalente monetário importante que deu liquidez ao mercado francês. Também, além disso, esse governo promoveu uma regulamentação jurídica, uma modernização importantíssima, que foi o Código Civil Napoleônico, aonde se estabeleceu a regulamentação sobre as liberdades individuais, mas principalmente regulamentou o direito à propriedade privada enquanto um bem inalienável, dando segurança jurídica aos investimentos de capitais da burguesia francesa, uma modernização jurídica muito adequada para aquele período e que com certeza contribuiu com o desenvolvimento da industrialização na França. O governo francês fez uma reforma na educação importante, criou aí grandes seminários, grandes escolas internas de ensino integral, os liceus, principalmente para a educação de uma elite intelectualizada, técnica, para atender as demandas tanto do Estado, enquanto funcionários de alta performance na burocracia do Estado, quanto também na formação de técnicos para a indústria francesa. O governo napoleônico foi bastante visionário, fez financiamento de grandes volumes de obras públicas, o que gerou aí, em certa medida, emprego imediato para um segmento mais pobre do setor urbano, principalmente de Paris, e promoveu a separação entre o Estado e a Igreja, promovendo aí a institucionalização do Estado laico na França. É um período de pacificação em torno de uma modernização industrializadora, burguesa, entretanto autoritária. Se você imaginar que durante esse período você está com as instituições republicanas estão em suspensão, este governo ele governa sem a legitimidade do voto, ele tem a legitimidade do poder das armas, é uma ditadura, é um governo autoritário e ele não permite a liberdade para a organização da classe trabalhadora, já que o Código Civil de 1804 proibia a greve e proibia também a organização sindical por parte da classe trabalhadora. Portanto, é uma modernização autoritária, conservadora, mas revolucionária quanto à capacidade de organizar a França para os novos tempos de uma revolução industrial.
Muito bem, Napoleão Bonaparte, sentindo-se fortalecido, resolve então promover a centralização total do Estado francês na sua pessoa, com a coroação de Napoleão Bonaparte ao cargo de imperador da França e de seus domínios em 1804. Em 1804, Napoleão Bonaparte se torna imperador da França em uma cerimônia de autocoroação, onde o que legitimava o seu direito à coroa era o exercício do poder mediante a sua força militar, que respondia diretamente ao general Napoleão Bonaparte. Portanto, não era legitimado na vontade divina, na tradição de que via desde a época de Carlos Magno, de que os imperadores na Europa eram frutos da vontade de Deus. Na verdade, Napoleão Bonaparte, ele era o símbolo maior da meritocracia, do individualismo, chegou ao topo do mundo, se tornando imperador da França e agora, por que não, imperador de grande parte da Europa durante a era napoleônica e principalmente durante as guerras napoleônicas que formaram o império, que promoveram a capacidade da França imperar em grande parte da Europa. Muito bem. Para entendermos esse movimento do poder francês, do poder de Napoleão Bonaparte, avançar para além do território francês para grande parte da Europa, tem a ver com a sua política expansionista. Sua política expansionista, tanto do ponto de vista mercadológico quanto do ponto de vista militar. Do ponto de vista mercadológico, sua política expansionista se dá quando, em 1806, Napoleão Bonaparte decreta o bloqueio continental. O bloqueio continental é uma política de Estado beligerante, militarista, onde Napoleão Bonaparte ameaça intervenções militares em países que esteja sobre a dominância de Napoleão Bonaparte, sobre a dominância francesa, mas que ainda assim continuasse exercendo comércio, relações comerciais com a Inglaterra. Bem, em função disso, o bloqueio continental promove uma política de Estado francesa aonde suas forças militares passam a invadir países que romperam a ordem de Napoleão Bonaparte, romperam o bloqueio continental e continuaram realizando o comércio com a Inglaterra. Um exemplo disso foi o que foi feito à Espanha, a invasão da Espanha, a invasão de Portugal, a invasão da Rússia. Tem a ver com esses rompimentos da política imposta por Napoleão Bonaparte, chamado bloqueio continental. O bloqueio continental ele tinha por objetivo impedir o desenvolvimento econômico da Inglaterra e, ao mesmo tempo, promover o desenvolvimento da França, na medida em que, quando os europeus deixassem de comprar mercadorias da Inglaterra, se voltassem para comprar essas mercadorias da França. Entretanto, o governo Napoleão Bonaparte ele não contava com um pequeno detalhe. O parque industrial francês não conseguia atender a toda a demanda da Europa. Romper com o bloqueio continental era uma necessidade daquele momento. As economias nacionais modernas daquele período dependiam da produção industrial inglesa e, portanto, rompiam o bloqueio continental, passavam a realizar comércio com a Inglaterra e sofriam as intervenções militares francesas, as denominadas Guerras Napoleônicas. As Guerras Napoleônicas, que tiveram um conjunto enorme de batalhas, elas têm sido cobradas nos vestibulares as principais consequências dessas guerras napoleônicas, em que de 1807 a 1815 assolou o território europeu. Sabemos todos que Napoleão Bonaparte perde a guerra ao final. As guerras napoleônicas é um momento de grande disputa política, militar, geopolítica na Europa e que termina com a derrota francesa para as tropas aliadas de Inglaterra, Áustria e Prússia e mais um conjunto de países que se viram invadidos por Napoleão Bonaparte e reagiram conjuntamente, formando algumas coligações militares para poder derrotar o grande exército de Napoleão Bonaparte. Entretanto, o que nós queremos nos ater aqui com maior delonga é em relação
o que nós chamamos das consequências das guerras napoleônicas. As guerras napoleônicas elas promoveram o fim do Sacro Império Romano Germânico. O Império Romano Germânico ele entra em declínio agora, se torna apenas uma confederação do Reno. O sentimento nacionalista em reação às invasões napoleônicas cresce muito. O nacionalismo começa a tomar forma como uma ideologia muito forte e vai se institucionalizar por todo o século XIX. Será lá na Primeira Guerra Mundial um dos grandes incentivadores da Primeira Guerra Mundial, que nasceu 100 anos antes em reação às intervenções militares francesas. Os países invadidos passaram a não mais confiar nas alianças nas alianças existentes na Europa, nos acordos que o direito internacional estabelecia. Agora começava a haver um sentimento de defesa voltado totalmente para o nacionalismo de cada região, e revoltas nacionalistas de caráter burguês irá tomar várias regiões da Europa no decorrer do século XIX. Uma outra consequência das guerras napoleônicas é que, mesmo derrotado, durante 7 anos, Napoleão Bonaparte perambulava com sua estrutura estatal, com seu staff, com a sua burocracia, com as suas ferramentas civilizatórias e com a sua barbárie por toda a Europa, exceto a Inglaterra. De Paris a Moscou havia presença da estrutura napoleônica de poder. E durante esse período se universalizou as instituições liberais burguesas. A meritocracia, a igualdade jurídica, a liberdade de expressão, a ideia de república, a ideia de democracia, os sistemas eleitorais, a divisão de poder executivo, legislativo e judiciário, o Estado laico, a igualdade jurídica, a ideia de propriedade privada. Todas essas ideias, todos esses valores, todos esses princípios acabaram se universalizando pelo território europeu, e foi feito dessas ideias instituições no século XIX. Portanto, as guerras napoleônicas, de certa maneira, proliferaram os princípios liberais burgueses por toda a Europa. E por último, não podemos deixar de lembrar que as guerras napoleônicas, ao invadir Portugal, acabou promovendo a transferência da corte portuguesa de Portugal para o Rio de Janeiro, dando início aqui com o governo joanino às medidas descolonizadoras que levaram à independência do Brasil e também deram a formação inicial às estruturas políticas e administrativas modernas brasileiras, que conservavam muito do antigo regime português, já que Portugal, uma sociedade muito conservadora, viu a sua elite política e administrativa fugir das tropas napoleônicas em direção ao Rio de Janeiro, em direção ao Brasil, a mais importante colônia portuguesa à época, dando início aqui no Rio de Janeiro ao governo joanino. Bem, entretanto, o tema governo joanino já seria um tema de um outro podcast. Eu termino aqui com a breve análise, ainda que muito panorâmica, sobre o governo de Napoleão Bonaparte, destacando principalmente seu caráter autoritário para com a classe trabalhadora, mas extremamente modernizador para com as demandas da burguesia liberal francesa, promoveu uma modernização, expandiu os ideais liberais burgueses por toda a Europa e deixou eternizado um aparato jurídico, que é o Código Civil Napoleônico, institucionalizando a propriedade privada enquanto bem inalienável, sendo aí as bases legais do direito moderno. Eu agradeço a todos que nos acompanharam até aqui, um grande abraço a todos, espero que tenham aprendido um pouco mais sobre a Era Napoleônica. Bons estudos a todos e até uma outra oportunidade. Tchau, tchau, um grande abraço, felicidade a todos. Tchau, tchau. Com beijinhos, café com história, café com história, café com história, café com história.